Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 12 desta série de 40 vídeos, onde a gente comemora os primeiros 40 anos do Madia Mundo Marketing. Madia 40 anos. Como vocês podem ver aqui atrás, a Praça do Mundo segue com poucas pessoas, né? E duas razões principais para que isso aconteça. Ainda os moradores da cidade, os moradores de Nova York, continuam mais em suas casas, com medo, e mais importante, 90% dos frequentadores dessa praça de Times Square são turistas de todo o mundo visitando a cidade que nunca dorme. E como o turismo caiu praticamente a zero, segue Times Square como jamais imaginaríamos testemunhar neste ano de 2020. Na semana passada, a gente começou um processo de resgate de tudo não, né, porque seria um exagero, mas de uma parcela expressiva do que os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram no correr dos anos e que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends, né? A gente vai seguindo ano a ano tudo o que está acontecendo e vai documentando. Para hoje, eu separei 10 das mais de 200 análises, constatações e descobertas reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios, no Brasil e no mundo, no ano de 2000, e que se encontram registradas todas neste Marketing Trends referente ao ano de 2000. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Vamos lá. Vou repassar com vocês. Eu separei 10 para hoje, 10 dessas principais constatações. Primeiro, uma das coisas mais importantes que aconteceu naquele ano foi uma revolução, ou uma maneira absolutamente nova das empresas considerarem e tratarem as embalagens dos seus produtos. No ano de 2000, a revolução nas embalagens dos produtos foi seguramente um dos principais registros. Pequenos detalhes, determinando sensíveis e vencedoras diferenças. Desde, por exemplo, uma Cica, que naquele ano passou a vender sua maionese em sachês com um bico em formato de estrela para facilitar a decoração de pratos, passando pela falecida Parmalat, que, atendendo ao pedido dos seus consumidores, passou a agregar às suas embalagens de biscoito um pequeno adesivo, garantindo um abrir e fechar, muitas vezes preservando a qualidade do produto. E ainda uma Balduco, incluindo em suas embalagens de biscoito um berço de papelão, evitando a quebra de biscoitos e bolachas, evitando que o produto fosse danificado. Segundo, na virada do milênio, o salmão era uma grande novidade na medida em que os processos de criação de peixe em ambientes confinados estavam eclodindo em vários lugares do mundo. A tal ponto que naquele ano o McDonald's lançou o Salmon Burger, que ainda permanece em algumas lojas ao redor do mundo em função dos hábitos e costumes locais. E em paralelo, decolava e ia ganhando consistência o movimento vegano no ano de 2000, com a assinatura, adesão e testemunhal de celebridades como Kim Basinger, Tim Cruz, Whoopi Goldberg, Prince e Madonna. Movimento esse que propunha a eliminação de qualquer espécie de animal na alimentação humana. Terceiro, para a perplexidade dos apreciadores de cervejas, duas barbaridades aconteceram naquele ano diante das tolices que grandes empresas sempre protagonizam de forma recorrente 2 ou 3 vezes a cada ano. Uma Miller, que lançou e colocou uma cerveja sem cor nos pontos de venda, isso mesmo, uma cerveja versão água. E a líder na época, a Anheuser-Busch, tentando pegar carona no hábito de algumas pessoas de colocar um gomo de limão na cerveja antes de tomar, decidiu criar uma bobagem batizada de tequiza. Cerveja, limão e tequila. Não precisa dizer o que não aconteceu. Quarto, o ano em que a Unilever, Omo, colocou a Procter, Ariel, para correr
deixando bem claro que quem mandava e continua mandando no território aqui no Brasil, quem é o verdadeiro Rei Leão é Homo. Quase como se a Unilever dissesse para Procter ou cantasse Hakuna Matata. Naquele ano, nossos consultores afirmaram e escreveram que o Ática Shopping Cultural, que depois se converteu em FINAC, tinha zero de possibilidades de ser bem sucedido. E, infelizmente, porque eu amo os livros, né, nossos consultores estavam absolutamente certos. Quinto, na virada do milênio, constatou-se que as mulheres são bem mais cuidadosas ao dirigir do que os homens, e assim, e baseadas nas estatísticas e cálculos atuariais, as seguradoras aumentaram os descontos que concediam às suas seguradas mulheres. Naquele momento, mulheres de 18 anos passaram a pagar o mesmo valor que os homens só conseguiam pagar aos 36 anos, ou homens de 18 anos pagavam por seus seguros quase o dobro do que mulheres na mesma idade. E na fotografia tirada sobre a nova população dos Estados Unidos da América, e depois de sucessivas ondas de imigração, os números revelavam, dentre os residentes naquele país, 30 milhões de hispânicos, 10 milhões de asiáticos e 35 milhões de afro-americanos. Portanto, um país que naquele momento 1/3 da população era constituída por imigrantes recentes, de menos de 100 anos para cá. Sexto, na virada do milênio e no ranking da desigualdade divulgado pelo Banco Mundial, o Brasil figurava numa triste e vergonhosa segunda colocação, só perdendo para a Serra Leoa. Naquele momento, os 10% mais ricos em nosso país detinham, arredondando, 50% de toda a renda. E os 10% mais pobres, menos de 1%. Sétima, foi no ano de 2000 que a empresa referência em água mineral em nosso país, a Minalba, ensandeceu e decidiu brigar com os refrigerantes, lançando versões da sua água nos sabores: guaraná, uva, cola e laranja. Lançou refrigerante, não sabor de água, né? Numa estratégia absurda e patética, mas conhecida como atirar no próprio pé, o que acabou debilitando a empresa naquele específico momento. Assim como uma das estrelas da tecnologia, né, na virada do milênio, a empresa Compaq, fundada por Rod Kenyon, Jimmy Harris e Bill Murto, marca criada a partir do binômio Compa, de compatibilidade, Q, de qualidade, jogava a toalha e reconhecia ter perdido sua consistência e o seu brilho. Nas palavras do presidente da época, ano 2000, Michael Capellas, a confissão de sucessivos erros, aspas, durante anos ostentamos a fantástica imagem da melhor marca de microcomputadores, mas fizemos tantas aquisições equivocadas que nossos seguidores não conseguem mais nos enxergar. Perdemos o bonde das vendas diretas, não correspondemos mais às expectativas de nossos revendedores e ainda não conseguimos nos posicionar de forma adequada em relação à internet. De marca de ponta, hoje é uma marca menor e restrita a poucos produtos. Uma marca perdida pela periferia do digital. 8. A partir da virada do milênio tem início a multiplicação de embalagens e porções individuais de produtos, no mundo onde cada vez mais vai ganhando corpo e prevalecendo o small is beautiful. Décadas atrás, a única manifestação e inteligência do small foi a do Fusquinha, por uma necessidade, porque ele era pequenininho, não é? Com sua antológica campanha de publicidade assinada pela Dolly Dale Bernbach, DDB, Think Small. Mais que pensar pequeno, as pessoas também começaram a privilegiar as porções individuais da virada do milênio para cá, e aí começou um processo de sacherização, né? Ou pequenização das manteigas, queijos ralado, mel, molhos, geleia, sal, açúcar, adoçantes. Decolou de vez e agora alcança seu apogeu nesta crise do coronavírus. Na semana passada, morrendo de saudades, decidi almoçar 2 dias em 2 restaurantes mais que queridos. E sentei-me a quilômetros de distância dos meus vizinhos de mesa, com tudo embalado, desde os talheres, passando pelo guardanapo e muito especialmente todos os temperos, incluindo o azeite e o vinagre. Conclusão, fiz uma meleca na mesa. 9. Dentre as notas tristes da virada do milênio, a decisão que entristeceu milhões de seus admiradores em todo o Brasil. A Catupiry decidiu eliminar a tradicional e adorada embalagem de madeira. Assim foi
Como foi com imensa tristeza que os adoradores da manteiga aviação souberam da chegada das embalagens em PVC, ao lado das de lata, sem terem se recuperado ainda do susto que seus avós levaram lá atrás, quando a manteiga aviação trocou o biplano da embalagem original por um DC3, e mais adiante trocou o DC3 por um Concorde. Né? E 10, para finalizar, né? Dentre as principais notícias e acontecimentos que nossos consultores registraram na virada do milênio sobre o novíssimo ambiente digital, e que hoje se constitui no quarto ambiente da biosfera, a digisfera, naquele momento, o Bradesco, disparando à frente dos demais bancos, com mais de 500 mil correntistas em seu Internet Bank, que era como se chamava, né? E um volume médio de 2,3 milhões de transações mensais. Ao mesmo tempo, a Livraria Cultura, hoje agonizante e em estado terminal, comemorava, naquele momento, quase 50 mil pedidos e venda de livros através do seu portal. E os homens prevaleciam na internet. Mais de 60% dos internatas eram homens, com uma idade média de 28 anos. E a internet e o ambiente digital começavam a roubar parcela expressiva da mais valorizada das moedas do admirável mundo novo que começava a nascer, a moeda tempo. Na virada do milênio, os internautas que ainda eram em minoria diminuíram em 30% a utilização da televisão, passaram a dormir 1 hora menos por dia, reduziram em 10% suas saídas de casa e começaram a dizer adeus a jornais e revistas. Também na virada do milênio, um dos ícones do ambiente digital, Andy Grove, chairman da Intel, advertia, aspas, até 2003, a maioria dos jornais diários estará fora de combate. Errou por pouco. Em verdade, isso acontece de forma definitiva e irreversível 2 anos depois e segue até hoje, com os últimos e derradeiros e resilientes e agonizantes jornais. E o mundo testemunhava perplexo o renascimento da velha, excepcional e imbatível camisinha, marginalizada e abandonada durante 2 décadas e sob o estigma de ser coisa de velho. Com HIV, a certeza que a forma mais eficaz de prevenção era a boa e velha camisinha. E de repente voltou a vender como, e até muito mais do que vendia nos velhos tempos. Mas como nossa memória é curta, e mesmo com o exemplo da camisinha, das capas e dos guarda-chuvas, de todas as embalagens, de todos os produtos, né? Das meias para os pés, ignoramos e discriminamos estupidamente, neste momento, as máscaras, né? Nessa atual pandemia. Políticos ignorantes, incompetentes e exclusivamente com os olhos voltados para as próximas eleições só descobriram a única vacina eficaz e comprovadamente existente, as máscaras, 120 dias depois do processo de contaminação ter escalado. Quando milhares, né, de Terezinas, de Ineses, de Beneditos e Paulos já estavam contaminados pelo vírus e muitos deles, alguns deles, mortos e enterrados, quase como indigentes. É isso, amigos. Esse tem sido o dia a dia no Madia Mundo Marketing. Todos os dias dos últimos 40 anos vasculhamos o mundo na busca de informações relevantes para convertê-las em conhecimento, para orientarmos de forma segura e consistente a todos os nossos clientes de consultoria. Não conhecemos outra forma melhor de nos prepararmos todos os dias antes de sairmos em direção a nossos clientes para construir com eles o mapa em direção ao sucesso e à sustentabilidade de suas empresas. Nossos clientes e amigos que nos conhecem testemunham, dão seu testemunho sobre nossa performance de dupla assertividade. E são eles, aqueles que nos conhecem, os responsáveis pela totalidade dos novos clientes que todos os dias nos procuram por indicação deles. Segundo eles, nossa maior virtude são uma mesma palavra escrita de 2 maneiras diferentes. Assertividade com 2 S's, objetividade e clareza, e assertividade com C, de acerto, infinitamente acima das demais empresas de consultoria. E quando as empresas e empresários que nos indicam e recomendam nos procuram, é recorrente perguntarem sobre a razão de termos alcançado tão elevado grau de excelência. E a resposta é sempre a mesma. A disciplina rigorosa, permanente, obstinada
em busca da informação 24/24, encontre-se essa informação onde se encontrar e, na sequência, imediatamente processá-la enquanto matéria-prima até convertê-la em molécula, em princípio ativo. Princípio ativo batizado de forma irretocável e precisa por nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker como conhecimento. E é o que temos para oferecer: conhecimento. Ontem, hoje, amanhã e sempre. E por essa razão nos convertemos em práticos de portos para as empresas, em farol, lighthouse dos negócios, ou eventualmente até em bengalas ou cães-guias no mundo desafiador, não por eventuais apagões ou cegueiras definitivas, mas pelo excesso de luz. Excesso de luz decorrente de todas as fantásticas, monumentais e redentoras conquistas da tecnologia. Porém, que antes de iluminar, cegam, e depois, e na sequência devidamente compreendidas e assimiladas, possibilitam ganhos de escala inimagináveis. É o que temos a oferecer e vamos continuar oferecendo para todas as empresas que nos procuram em busca de orientação e sucesso, que nos pedem para desenharmos juntos o mapa, seus planejamentos estratégicos e, na sequência, garantir toda a orientação, como faróis, práticos de porto, cães-guia, na ativação de tudo o que foi recomendado, na travessia do velho em direção e a caminho do novo, de um verdadeiro e consistente, admirável mundo novo. É isso, amigos. Hoje, todo o comentário foi concentrado em tudo que a gente detectou, construiu e revelou no ano de 2000. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas que convertemos em conhecimento no ano de 2001, o segundo do novo milênio. Uma ótima semana, muito obrigado pelo carinho de sua atenção e amizade, e estou de volta na semana que vem para o episódio de número 13 desta série, Madia 40 anos. Bom dia e até lá.